Governador Valadares é uma cidade muito conhecida no estado de Minas Gerais. Para ser mais específico, ela é uma das cidades mais famosas do lindo estado. Mas por que a cidade tem esse carinhoso nome? Já parou para pensar? É exatamente sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. A cidade Governador Valadares, ela não tem esse nome por acaso. Na verdade, esse nome foi dado a essa cidade em homenagem a um homem chamado Benedito Valadares. Benedito Valadares nasceu no ano de 1892. Ele nasceu na cidade de Pará de Minas, lá no interior de Minas Gerais. O seu sonho de criança era, quando crescer, virar dentista. E foi o que aconteceu. Assim que ele terminou o ensino médio, logo ele ingressou em uma faculdade e por lá ele se formou em profissional de odontologia. Após se formar na profissão tão sonhada, parece que Benedito não gostou muito da prática odontológica, porque em pouco tempo ele já havia se mudado para o Rio de Janeiro, onde começava uma nova faculdade de advocacia. E por lá ele se formou em Direito na Faculdade do Rio de Janeiro. A mudança de estado começou em pouco tempo a surtir efeito. E em pouco tempo habitando na nova cidade, Benedito conhecia uma mulher que indiretamente mudaria para sempre o rumo da sua vida. O nome dela era Odete Maldonado. Odete tinha uma irmã que era casada com um homem chamado Ernesto Dornelles. Ernesto Dornelles era nada menos do que o governador do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele era o homem mais poderoso do estado do Rio Grande do Sul. Como se não bastasse, além de governador, Ernesto Dornelles também era nada mais nada menos do que o primo primeiro de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que era só o presidente do Brasil. Benedito Valadares já estava no meio político sem sequer fazer parte. Benedito Valadares se casa com Odete Maldonado. E a partir do momento que ele se casou, as coisas só evoluíram. Benedito se bacharelava em Direito e voltava para sua cidade natal, que era Pará de Minas, onde abriu o seu escritório de advocacia. Abriu, mas em pouco tempo Benedito teria que se afastar de suas atividades, porque ele se tornou vereador na cidade de Pará de Minas. Através do cargo de vereador, Benedito ganhava confiança e, em pouco tempo, ele se tornou nada mais nada menos do que o homem mais poderoso da cidade. Benedito Valadares assume o cargo de prefeito da cidade de Pará de Minas. Depois da passagem como prefeito de Pará de Minas, Benedito se candidata e é eleito deputado federal. Mas um fato mudaria totalmente os rumos de Benedito. E o motivo foi a morte do então governador de Minas Gerais, Olegário Maciel. Olegário Maciel foi aquele governador que ajudou a nomear o Getúlio Vargas como presidente do Brasil no chamado golpe de 1930. Benedito nem mesmo teve tempo de trabalhar como deputado e logo foi nomeado o governador do estado de Minas pelo então presidente Getúlio Vargas. Na época, ele foi bastante contestado, pois surgiu como uma terceira via na concorrência pelo cargo. A confusão se deu porque havia duas frentes políticas para assumir o cargo de governador do estado.
E como Getúlio Vargas não queria de maneira nenhuma desagradar nenhuma das partes, então ele decidiu indicar um homem que lhe agradaria, mas que não deixasse confusão entre as duas frentes. Escolheu um que não fazia parte do convívio político de nenhuma das partes, e assim as duas partes ficaram chupando o dedo. A escolha de Benedito Valadares teria deixado as duas frentes políticas muito irritadas, e elas alegavam que Getúlio Vargas estaria beneficiando o Benedito Valadares, pois, além de ser amigo, ele também tinha um grau parentesco muito próximo de Getúlio Vargas. Isso porque ele casou com a irmã da esposa do governador do Rio Grande do Sul e era primo de Getúlio Vargas. Mas, apesar dos conflitos, Benedito Valadares não tinha nada a ver com a confusão e simplesmente assumiu o cargo de governador de Minas. O ano era 1933 e o então desconhecido governador Benedito era constantemente contestado sobre a sua capacidade no importante cargo. Apesar de tanta gente contrária, Benedito resistiu e em 1935 ele conseguiu se oficializar como o governador do estado de Minas Gerais. Só que dessa vez não interinamente, ele era o verdadeiro governador do estado de Minas Gerais. Isso aconteceu de forma oficial através da Câmara Legislativa do estado de Minas Gerais. Benedito Valadares confirmou a sua capacidade administrativa e em 1937 ele era reeleito novamente o governador do estado de Minas Gerais, calando a boca dos críticos. Além de competente, Benedito Valadares também era um homem blindado pelo então presidente Getúlio Vargas, a quem respeitava muito e recebia ordens constantemente. Apesar de Benedito Valadares não ser tão bem conhecido no mundo atual, ele é um dos homens responsáveis por lançar homens importantes na política brasileira. Seus indicados foram nada mais nada menos do que Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Foi Benedito que lançou Juscelino Kubitschek como prefeito de Belo Horizonte, a maior cidade do estado de Minas Gerais, que hoje é a capital do estado. Após passar pela prefeitura de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek chegou ao cargo de presidente do Brasil. Tancredo Neves, que também seria indicado de Benedito Valadares, também mais tarde se tornou um dos presidentes do Brasil, e Benedito Valadares se orgulhava e muito por isso. Além de ocupar importantes cargos no meio político, Benedito Valadares foi também um dos fundadores do partido PSD. Na época, ele foi o primeiro presidente do partido. Foi ideia dele colocar na sigla o S do PSD, pois antigamente era apenas PD. Através da sigla, Benedito ainda foi eleito deputado federal por 2 vezes, 1946 e 1950, e para senador também 2 vezes, sendo 1954 e 1962. O partido PSD de Benedito durou até 1965, quando foram extintos todos os partidos políticos, vindo a ser eleito novamente através da sigla Aliança Renovadora Nacional para senador da República, onde ficou no cargo até 1973, quando veio a falecer. Benedito Valadares faleceu aos 80 anos de idade
do ano de 1973 no estado do Rio de Janeiro, enquanto desempenhava o cargo de senador da República. Benedito Valadares cumpriu seu papel como político e cidadão mineiro. Durante sua vida política, ele enfrentou crises, guerras, conflitos internos e externos, e mesmo diante de tantos obstáculos, Benedito teve seu trabalho reconhecido pelo povo mineiro. Tanto que, em sua homenagem, o seu sobrenome Valadares foi dado à cidade de Governador Valadares, e isso se deu pelo fato de servir o estado por 12 anos como governador. O nome de Benedito Valadares está eternizado na cidade que recebe o seu nome, ruas, praças, escolas e tudo o que se possa imaginar para que ele seja lembrado para sempre na memória do povo mineiro como um dos governadores mais queridos que o estado de Minas teve até os dias de hoje. E essa foi a história do governador Valadares, o governador mais querido do estado de Minas Gerais.